Meus prezados irmãos, mais um domingo estamos juntos e juntos para aprender mais da palavra de Deus. Antes da gente começar a nossa aula de EBD, vamos começar orando, pedindo a bênção no Senhor, entregando nossas vidas para que possamos aproveitar ao máximo este momento. Pai amado santo, nós te louvamos pela bênção, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos juntos, ainda que virtualmente, aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor venha a encher nossos corações, iluminar nossas mentes, para que possamos aprender e aplicar no nosso dia a dia. Fica conosco, abençoa a vida dos meus irmãos, usa-me, em nome de Cristo Jesus que oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro Academia da Alma, do pastor Israel Belo de Azevedo, e na lição de hoje a gente vai falar sobre autocontrole. O título do capítulo é Autocontrole, vencendo as tentações e mantendo a saúde emocional. E aí eu parto, obviamente nós não vamos abordar todo o capítulo, porque é um tanto quanto extenso, mas vale muito a pena ler e aprender com o que o nosso amado pastor nos propõe. Eu vou fazer uma síntese aqui, colocar alguns acréscimos meus, mas qualquer dúvida os irmãos podem tirar conosco. Vamos lá então. Então, o meu ponto de partida e o ponto de partida do autor é o mesmo. É de que a obra de Cristo, ou seja, a pessoa, o sacrifício dele, sua morte e ressurreição, eles são determinantes para a vida do cristão. Logo, a partir disso, há uma maneira da gente viver que é compatível com o discipulado em Cristo, o discipulado de Cristo, né? E é uma maneira de viver que não é compatível. A Bíblia ela nos ordena que nós produzamos frutos e cresçamos, que nós permaneçamos na fé, que nós nos conservemos perfeitos, e são exemplos, alguns termos que Paulo, inclusive, ele usa no livro de Colossenses, falando a respeito da prática da vida cristã, ou da santificação, ou do discipulado em Cristo. Tudo isso são sinônimos desse processo que o cristão ele inicia a partir da crença em Jesus Cristo e termina no último minuto, segundo, nessa terra antes de encontrarmos com Jesus. Abordando especificamente então do autocontrole, a gente tem um termo intercambiável aí que a gente encontra na Bíblia, que é o próprio domínio próprio. Então, autocontrole, domínio próprio, o autor ele vai usar esses dois termos como sinônimos. E aí o que seria então? A perspectiva bíblica é que o autocontrole ou o domínio próprio, ele é como se fosse um gomo, é um aspecto do que é o fruto do Espírito Santo, que é a frutificação, a expressão da obra de Deus em nós. Então, todo cristão precisa produzir e produz necessariamente o fruto do Espírito Santo, porque é o Espírito agindo nele, e o autocontrole é um aspecto desse fruto. E aí nós temos algumas posturas que o autor elenca a respeito do cristão explosivo, ou sem controle, descontrolado, ou sem domínio próprio. E aí são três posturas que ele elenca aqui pra gente. Uma postura, e a primeira aqui que a gente vai tratar, é o esforço para superar, ou seja, o esforço para superar essa tendência ao descontrole na dependência, obviamente, do espírito. Então, o cristão que tem essa postura, na verdade, ele está trilhando o discipulado, o caminho do discipulado. Não é na força do braço, mas ao mesmo tempo exercendo a nossa responsabilidade como cristão. Então a gente se esforça para superar essa tendência explosiva ou ao descontrole, a ser mais parecido com Cristo. Uma segunda postura, que não é recomendável, as outras duas não são recomendáveis, é aquele que acha natural e necessário esse modo de agir explosivo, quase que visceral, né? Ele entende o seu descontrole como um mecanismo de defesa e não vê problema
com isso. Aqui eu vou chamar de cristão conformado ou desobediente mesmo, porque uma vez que nós temos a orientação e o próprio discipulado é imitação de Cristo, a gente precisa fugir da tentação e do pecado do descontrole ou da explosividade ou da falta de domínio próprio. Mas ainda tem uma terceira postura, que é aquele que não tem percepção de sua inadequação, ou seja, que ele não está conformado, que não tem as atitudes que Cristo tem e que a Bíblia descreve como necessária a todo cristão. Logo, por essa falta de percepção, ele não faz nada para mudar suas ações, suas próprias reações. E aí é o cristão sem noção mesmo, ou em erro, né? Então são três posturas. Obviamente que a postura que a Bíblia requer de nós é a postura da inconformação, no sentido de buscar imitar a Cristo, se conformar a Cristo. Essa é a postura que a Bíblia requer de todo cristão. As outras duas seriam desobediência ou estar em erro por falta de conhecimento mesmo. A tentação do pecado, ela então tem múltiplas faces e por isso tem vários mecanismos para que a gente peque. E o pecado da explosividade é um deles, que é o pecado especificamente que a gente vai estar tratando aqui. A falta de controle ou descontrole, né? E a falta de domínio próprio. E aí o autor ele vai trazer, aí é um termo mais técnico, acho que aqui eu reproduzo para os irmãos, que é chamado de transtorno explosivo de personalidade. O que seria isso? Se dá pelo fracasso de uma pessoa em resistir os impulsos agressivos em uma dada situação. Nessa falha ao resistir, ela se expressa de forma desproporcional para aquela situação, para aquilo que a situação provoca, ou um eventual estresse desencadeado. Então é uma reação que supera em muito o que seria o normal. Por isso que a gente fala que é descontrole, né? Ou explosividade. E aí a tendência é a agressão ou a violência. Ele vai chamar de transtorno, não ele, né? Ele baseado em literaturas que tratam do tema transtorno explosivo de personalidade. E aí temos algumas razões que são interessantes para a gente pensar. Razões que propiciam ou que geram esse transtorno explosivo de personalidade. Tem o fator interno, e aí a gente aqui está pensando na questão da própria biologia do corpo, dimensões biológicas e bioquímicas, a psicologia da pessoa, a psique da pessoa, né? E o fator externo é o ambiente, o meio em que essa pessoa está inserida, o meio em que nós estamos inseridos. Então são dois fatores importantes, mas ainda aquilo que starta, né? Que é o gatilho, que desencadeia. E aí o autor ele vai colocar o seguinte, que todo ser humano ele é exposto a diversas situações conflitivas. Ou seja, são situações que podem gerar explosões ou descontroles, né? Uma vez que as relações humanas elas são encontros de histórias, personalidades, desejos e atitudes por si só diferentes. Mas tudo isso ainda, e aí a nossa perspectiva cristã ela nos lembra disso, ele é marcado, é manchado pelo pecado original. Então todos nós somos filhos de Adão. O que não é cristão, por assim dizer, ainda tem uma desculpa. Mas uma vez que nós somos novas criaturas, né, em Cristo Jesus, nós precisamos fazer esse duplo movimento, que é o movimento da santificação, né? É o retirar ou abandonar o velho homem, né? Se despir do velho homem e se revestir de Cristo. Então esse duplo movimento nos leva a abandonar os pecados e de forma positiva a imitar a Cristo Jesus. Então é interessante que esses gatilhos, eles existem, nós somos assediados por ele a todo momento, mas como cristãos nós temos que agir como nosso Senhor. E aí ele vai elencar também
algumas coisas que podem se encaixar nesses exemplos de gatilhos, né? Aqui a gente tem uma possibilidade enorme. Eu vou me ater só ao que o autor disse com algumas inserções minhas. Ele vai falar sobre a questão de senso de justiça, que é algo positivo, mas que pode ser subvertido sempre em questão de revolta e vingança. A sensação de ameaça, que não é nem positivo nem negativo. Aliás, é positivo, né? Porque nós precisamos estar atentos a qualquer coisa que nos ameace, mas que também pode desencadear em violência, por exemplo, né? Experiência de frustração, que está fora do nosso alcance, a gente só passa por ela, e aí logicamente não é positivo, todo mundo que tem um objetivo a alcançar, quando isso é interrompido ou é prolongado demais, esse alcance do objetivo passa pela questão da frustração, e o ardor excessivo pela verdade, que aí já é uma falta de compensação, né? Uma desmedida por algo que seria bom, que é não só a busca, mas a preservação da própria verdade. E aí tudo isso pode ser subvertido, pode ser manchado pelo pecado e desencadear em revolta, vingança, violência, falta de amor e até morte, muitas das vezes. No caso especificamente do cristão, aquele com a primeira postura de que quer imitar a Cristo, de que quer viver uma vida santa, praticar a santidade, após a queda no pecado de explosividade, de descontrole, de falta de domínio, ele é consciente de que aquilo foi um mau testemunho em relação a Cristo, ele se arrepende e cai em lágrimas, em tristeza. Mas isso é um primeiro, e é necessário também, um primeiro ponto. Mas não pode parar por aí, porque senão é apenas algo emocional. Não se pode superestimar, ou seja, cair até em certo determinismo biológico ou social. Ou seja, como nós temos dois fatores, que são interno e externo, que diz a respeito da nossa própria constituição como seres humanos e onde nós estamos inseridos, esses dois fatores não podem nos isentar de responder pelos nossos atos, ou seja, de sermos responsáveis, cristãos responsáveis. Nós precisamos aprender com as situações, até mesmo as quedas que nós tivemos, e mudar. Como cristãos, nós cremos que Deus muda, ou seja, Ele transforma toda e qualquer realidade, situação. Se nós não crermos nisso, nós não entendemos bem o Evangelho. Deus pode mudar todas as coisas. Logo, a nossa atitude é que quando estamos em inadequação, ou seja, não estamos conformados a Cristo Jesus, não estamos parecidos com Jesus, nós não podemos só ficar tristes com isso e parar por aí. Nós precisamos intencionalmente buscar, em qualquer situação, seja na questão da injustiça, da ameaça, da frustração, agir como nosso Senhor Jesus Cristo e, obviamente, isso com a ajuda, com o fortalecimento do Espírito Santo. O cristianismo ele não pensa que o homem pode se transformar sozinho. Nós precisamos da ação transformadora do Espírito Santo, que é algo de fora para dentro. Nós precisamos justamente desse poder de Deus em nossas vidas para que possamos mudar. Então nós temos até esse ponto falado sobre isso, e pensando basicamente na questão da mudança, eu quero trazer um texto que para mim é o fundamento da gente, que é Tiago 1, 22 a 25. Ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A obra de Cristo, então,
ela vem como suficiente para resolver o que nós não poderíamos resolver. Ou seja, Deus nos tira do pecado e pela fé em Cristo Jesus, na pessoa e na obra dele, nós somos nova criatura, nós nascemos de novo. A partir daí, nós entramos na escola do discipulado, ou seja, nós entramos no processo de santificação. O conhecimento de Deus, o nosso autoconhecimento e o nosso olhar para o próximo, ele agora é permeado pela pessoa de Cristo. Logo nessa caminhada, nós, ao lermos a palavra, ou seja, tomarmos conhecimento da vontade de Deus, nós como que nos víssemos no espelho. E o diferencial que Tiago está trazendo aqui é a atitude em relação ao que vemos, ou seja, se nos contemplamos, se vemos a nossa aparência e simplesmente não praticamos a palavra, nós nos esquecemos de quem nós somos, ou seja, da aparência que precisa ser transformada. Nós somos negligentes, ele vai chamar de negligentes. E esse texto de Tiago ele vai falar justamente da questão da fé operosa e a fé morta. Fé do ouvinte que não põe em prática a palavra de Deus. Isso então é a base da nossa mudança. Nós precisamos tomar conhecimento da vontade de Deus por nós, para nós, e praticar e operar a nossa salvação, logicamente com o poder do Espírito Santo. E aí o autor ele sugere algumas questões. Eu não vou falar de todas as questões que o autor sugere. O capítulo vale a pena ler e eu aconselho os irmãos a fazerem isso. Mas partindo dessa base de operar a nossa salvação, de buscar intencionalmente o processo de santificação, viver o discipulado de Cristo, o autor sugere então justamente que primeiro a gente procure nos conhecer a nós mesmos. E aí qual é a ideia aqui? É saber quem você é, para que justamente as suas tendências sejam evitadas e você possa traduzir a sua vida como Cristo Jesus. Cristo viver em você mesmo. Paulo em Gálatas ele vai falar que Cristo vive em mim. Então a vida que o cristão vive agora não é a sua própria vida, uma vez que a gente está debaixo do senhorio de Cristo. É a vida de Cristo em nós. E aí isso passa pelo autoconhecimento também. Reconhecer que você é explosivo e procurar se controlar. Então reconhecer sua limitação. Você se conhece para reconhecer suas limitações e procurar operar conforme, viver, conforme a vontade de Deus. Buscar o autocontrole, ou seja, uma disposição, é uma intenção que precisa ser constante na vida do cristão. Identificar as situações desencadeadoras de suas reações explosivas. Isso é interessante. Em alguns salmos a gente vai ter a nomenclatura de que o bem-aventurado é aquele que se desvia do mal. E eu acho que essa imagem é bem legal para isso. Se nós já sabemos, se você é um cristão, ou se eu sou um cristão explosivo, a gente sabe que algumas situações elas provocam um aumento de temperatura, por assim dizer, nós precisamos nos desviar delas, justamente para não cair nelas e assim dar um mau testemunho de Cristo. Construir uma autoimagem positiva, e aqui é interessante, a gente precisa lembrar, e é por isso que eu parti da obra de Jesus, de quem nós somos em Cristo. Não dá para a gente se excusar em quem nós não deveríamos mais ser. Nós somos nova criatura em Cristo, ou seja, precisa ser vivida essa vida em novidade promovida por Jesus. Cuidar da sua saúde emocional, como seres biológicos que somos e espirituais que somos também, nós somos integrais. Logo, que você pode colocar alimentação, noite de sono que precisa ser bem dormida, prática de exercício, enfim, uma gama de coisas. E ouvir antes de julgar. É uma das sugestões do autor também,
que é bastante interessante. E aí, para encerrar esse momento de reflexão, para a gente não se alongar, o autor ele coloca uma oração, só que eu vou citar só o finalzinho dela, não vou citar ela completa não. E essa oração que o autor registra no capítulo é assim, ela diz assim: Deus, minha fúria destrói a mim. Sinto essa raiva fervendo, marcando minha alma como ferro. Ó Senhor, meu Deus, livra-me do mal que eu faria a mim mesmo. Uma vez que nós somos cristãos, o nosso coração está disposto e está apontado para fazer a vontade de Deus. E tudo que sai disso é, é, é justamente nós descumprindo, desagradando aquele que nós queremos agradar, queremos louvar, queremos obedecer. Então isso é destruição para nós mesmos. Mais uma vez, não é na força do nosso braço, é pela graça de Deus, é pela operação do Espírito Santo. E isso não isenta a nossa responsabilidade, a nossa intenção constante de viver a vontade do Senhor. Então, Deus esteja abençoando a você, meu irmão, que o Senhor venha aplicar a sua palavra aos nossos corações e que nós possamos viver conforme a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos mais uma vez a tua bênção sobre nossas vidas. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe.